Olá, usuários do SGSIND, volto aqui com vocês de novo para gravar esse vídeo falando sobre o processo eleitoral na fase de votação. Quando eu clico lá em votação, o processo eleitoral vai aparecer aqui, ok? Você vai ver que o ícone de editar já aparece até diferente aqui, ele está verdinho. Eu clico nele, vai aparecer lá os dados do mandato, processo eleitoral, ok. Nesse momento aqui eu vou adicionar quem? Eu posso adicionar a comissão, se o estatuto prevê. Aqui eu vou dizer aqui que é o fulano, que é o presidente, CPF. Então tem um CPF, presidente, o mesário. Então aqui você seleciona o cargo, ok? Igual a gente fez na diretoria. Vamos colocar aqui da mesa coletora, mesário, esse é o ciclano. E aí, vamos colocar o CPF dele aqui. Ok? Ciclano. Olha lá. Vou pegar o ciclano. Ah, tá. A direção do campo. E aqui é o Beltrano. Beltrano. Brincadeiras à parte. Aí. Ok? E esse vai ser o mesário, mesa coletora suplente. Ah, eu tenho mesa coletora e apuradora, são os mesmos membros. Ok, não tem problema. Você vai adicionar mais os 3 cargos aqui. Vai vir aqui copiar o fulano, né? Ctrl C, Ctrl V, vai colocar esse cara, o cargo dele aqui, no caso aqui vai ser o presidente da apuradora, vai ser o fulano, ser o mesmo presidente. CPF, copio e colo, ciclano. Esse aqui vai ser da apuradora, CPF do ciclano. De novo eu copio e colo. Ele vai estar faltando uns números lá em cima, mas você vai lá e completa. E aqui, suplente, que é o Beltrano. Beltranão. Vou colocar aqui. Vou até retificar aqui para ficar. Falei uma coisa e escrevi outra. Ok. Tchará, copiei. Colei. 00. Jóia. Incluídas essas pessoas, aí eu vou colocar os dados da eleição. Ok? Aí o quórum é verificado conforme está lá no estatuto. Tem que ter votação no mínimo 50% mais um, etc. Tal. Teve voto branco? Teve 2. Voto nulo? 3. Ok. Quantos votaram na chapa unida pelo Agro? Que era só 1. 10. Tá? Ocorrência. Não teve nenhuma ocorrência. Ou, desses votos nulos, 2 foram votos em separado. Então, os votos válidos são 10. Ok? E aqui eu vou ter... Vamos salvar isso aqui para a gente dar uma olhada? Vamos salvar. Aqui. Vamos verificar agora como é que ficou lá a votação. Na apuração dos votos. Está lá os mesários, está 15 votos, colocou ali, beleza. Aí o que eu venho aqui? Você pode verificar a pendência ou gerar algum documento aqui nessa hora. O que é? Uma ata de eleição e apuração dos votos. Na hora que eu clico aqui em imprimir o documento, ele já vai gerar para mim uma minuta num relatório que eu tenho aqui dentro. Então, o que tem nessa minuta? Ele aparece uma ata de eleição e apuração. A partir desse momento aqui, ó, descrever se teve ocorrência ou não, o pessoal que assina. Olha lá, já aparece o presidente, o mesário e o fulano.
Ah, não, mas o fulano é suplente, ele não precisa assinar. Ok, onde é que a gente retifica isso? A gente vem aqui, ó, no doc, gera ele como um documento do Word, ok? Então eu vou gerar ele aqui como um documento do Word, ele vai abrir lá. Se abrir assim, eu clico em habilitar, trouxe a logo do sindicato, tudo. Posso fazer o que com essa logo? Cara, você pode mudar ela para o meio, pode aumentar se ela ficou menor, pode vir aqui nesses dados. A outro dado importante, sempre no Word ele vai abrir aqui, ó, nessa janela é um campo de texto digitável, tá? Então ele vai aparecer aqui em quadros. Então muitas vezes vai ter um parágrafo ou outro que está sobreposto. Quando eu clico aqui, ó, ele aparece, tá vendo, por bloco. E eu posso deslocar esse bloco aqui para cima ou para baixo para caber o restante da solicitação que eu estou fazendo aqui, da retificação. Ok? Então isso não tem problema não, vai aparecer aqui em blocos, mas eu posso ajustar. Dentro, você vai poder retificar também, o texto da ata, tá? Então se tiver alguma coisa em desacordo, é só a ata. Não, vamos dar uma olhada aqui numa cédula de votação, vamos gerar ela aqui em PDF que ela sai certinho. Então coloquei os dados lá, vai me aparecer a chapa, se tivesse outra chapa, até 3 chapas, ela ia aparecer relacionada aqui, para o candidato marcar um X. Ela aparece nesse formato aqui, ó, com os dados aqui do presidente, primeiro e segundo mesário, e essa tarja preta, para que eu possa imprimir frente e verso, e essa tarja preta aqui encobrir aqui o campo da votação, ok? Então esse é um ponto importante aqui da cédula de votação. Dentre esses outros documentos, a ata de posse, que é um documento que é importante lá para o processo eleitoral no Ministério do Trabalho, a ata de posse. Então vocês lembram que lá a gente colocou a condição de atividade principal, psicultura, está lá, ó, diretoria, presidente, fulano. Então aqui ó, a qualificação dele, divorciado, principal atividade psicultura, portador do CPF tal, CCIR número tal, olha aí a importância, ó, CCIR, aí vai vir primeiro vice-presidente, fulano, atividade rural, arroz, CPF tal. E aqui já não veio a atividade, tá vendo? Ó? Atividade rural e aqui o número. Então é importante a gente ter o número do documento cadastrado lá no cadastro do associado. Se eu vier aqui em verificar pendência, ele vai aparecer, ó, quais são as pendências que está aparecendo, ó lá. Débito, vai ter outros que vai estar aqui no documento, onde eu vou ter que cadastrar. Então ele está aparecendo aqui ainda uma lista de documentos que eu coloquei lá no estatuto, que é folha de votação, eleição normal, todos esses documentos são gerados aqui dentro do sistema no processo eleitoral. Ok? Então onde é que eu vou trazer essa retificação aí? Eu verifiquei as pendências, o sindicato pode imprimir, e aí eu vim aqui, ó, gerei aí, vamos colocar aqui a folha de votação, para a gente ter uma ideia de como que é. Fez a folha de votação, gente, imprimiu, o pessoal votou, digitaliza o documento, digitaliza a ata, vai para o cartório, o pessoal assinou. Então tá aqui, ó, a lista de presença, a folha de votação. Tá? A folha de votação aparece aqui, tá vendo? Tem uma lista, uma ordem, e ela aparece uns números aqui em branco. Aparece esses em branco para você poder complementar. Ou seja, a lista de votação é diferente da lista de votantes. Lembra que a gente viu lá atrás? Então vamos colocar aqui, ó. Cadê a lista de votantes? A gente colocou ela aqui. Lista de votantes, olha lá, folha de votação, lista de votantes. Então a lista de votantes são aqueles atos, olha lá. Ela é diferente da folha de votação. Então essa aqui ela é divulgada lá um dia antes na sede do sindicato. Então a lista de votantes é essa. Ah, mas eu tenho uma procuração, tenho não sei o quê. Ok, então lá na lista de votação você vai colocar o seu nome e vai complementar os dados que não estão aqui. Ok? Então a gente verificou que tem todas as possibilidades. Então o sistema vai gerar aqui, gerou uma lista de votantes, gerou tudo. Pessoal, então tem que fazer esse documento, o presidente assina, digitaliza e anexa aqui no selecionar arquivo. Vou selecionar arquivo,
Joia, vamos ver aqui SGSIM de documentos. Tá aqui, ó, eu tenho uma lista de votantes. Vou abrir, pá, tá aqui dentro, eu selecionar, vou enviar arquivo. Tá ali, lista de eleição, ata de apuração, não, é uma lista de votantes. Eu seleciono qual é que é o documento, salvo. Eu salvando, na hora que eu vou verificar a pendência, a lista de votantes já não vai aparecer mais na lista de pendência. Ok? Vou voltar aqui, ó. Na hora que eu vou verificar a pendência, a lista de votação vai ser um documento que já não vai estar aqui mais. A lista vai estar a folha de votação como pendente. Mas a lista já não aparece aqui porque eu anexei lá. Então ela está onde? Ela está aqui dentro do processo de votação. Ok? Na hora que eu vier aqui, ó, votação, a minha lista vai estar já aqui dentro anexada. Nesse caso aqui, ó, a gente pode verificar, a qualquer momento você tem acesso ao arquivo lá. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Colocou a lista, tá lá. Nome, CPF. Ah, eu não fiz aqui pelo sistema, Evandro. Gerei outra lista aleatória porque achei complicado, não sei o quê, mas já foi feito e foi registrado em cartório. Cara, digitaliza e manda ela aqui para dentro. Ok? Não tem problema. O que importa aqui é ter o documento. Joia? Feito esse procedimento, aí eu vou aqui no resumo da eleição. Resumo da eleição, o que é o resumo da eleição? Vamos entrar aqui para clicar e ver o resumo. Ele vai trazer todos os dados da eleição, duração do mandato, total de dirigentes eleitos, número da chapa, votos em branco, nulo, tudo isso aqui para facilitar o CPF com o nome, cargo, tudo isso para facilitar o preenchimento do envio dos dados da SD, lá dos dados perante o Ministério do Trabalho. Então gerou isso aqui, esse aqui é um checklist da eleição, de um resumo da eleição. Então feito isso, juntei toda a documentação que foi gerada, protocolada em cartório, mando para a federação. Lá, feita a solicitação pelo sistema do Ministério do Trabalho, importante lembrar a condição do certificado digital. Com o certificado digital, entra no site, coloca essas informações e envia. Imprimiu a solicitação, primeiro passo, informar a SD que foi gerada. Ok? Encaminha para a federação. Gerou o número de protocolo, vai inserir o protocolo aqui, a data que foi protocolado, vai salvar, e aqui para mim está aparecendo validar a eleição. Quando eu valido a eleição, aqui eu coloco o número da SD, tal número, tal, beleza, houve número de protocolo, 46 mil e alguma coisa, 46 e tarararararara, vou vir numa data do protocolo, tchan. Quando eu clicar no validar a eleição, ele vai aparecer aqui, tem certeza que deseja validar a eleição, porque já tem um protocolo? Aí eu vou colocar sim. Quando eu coloco sim, apareceu o ID não informado, mas é porque não é. Nós estamos aqui, ó, eu estou numa página de treinamento, tá? Esse sindicato vai mudar o status de em processo eleitoral para aguardando homologação do Ministério. E a partir desse momento você não consegue mais retificar nada no processo eleitoral, a não ser que ocorra alguma notificação do Ministério do Trabalho, e você vai ter que fazer essa solicitação para a Federação da Agricultura do seu estado. Pessoal, então em matéria de votação aqui na eleição, até o resumo, verificação de pendências, é aqui que a gente termina o processo eleitoral dentro do SGSIND. Depois vai aguardar o Ministério do Trabalho, ok? Agradeço aí a atenção de vocês. E agora no próximo vídeo a gente vai ver a questão dos relatórios, tá bom? Então obrigado pela atenção. Teve alguma dúvida? Assista de novo ou entre em contato com a Federação do seu estado, ok? Obrigado.